Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 20 de março. Nós temos aula de português, matemática e geografia. Em língua portuguesa, nós vamos continuar falando sobre as histórias em quadrinhos. Vamos revisar novamente quais são os recursos presentes nas histórias em quadrinhos. Como vocês já sabem, a história em quadrinho ela faz parte do gênero textual narrativo. Porém, existem alguns elementos que são típicos desse gênero, como o uso de balões na construção do sentido da fala dos personagens, como as onomatopeias. Assim, é importante a gente conhecer cada um desses recursos. O uso dos balões na construção dos sentidos. A parte do delineado e o formato dos balões, eles possuem normas para representar a expressão desejada no momento da comunicação das personagens. Vamos relembrar. Quando o balão ele tem uma linha contínua, ele indica uma fala comum do personagem. Quando o balão parece uma nuvem, ele indica o pensamento de um personagem. Quando o balão ele é tracejado, ele indica o sussurro, ou seja, o personagem está falando baixo. Quando o balão tem um raio na ponta dele, indica que são mensagens eletrônicas, ou seja, alguém na história em quadrinhos está fazendo uso de aparelhos eletrônicos. Quando é toda parecendo uma explosão, significa que o personagem gritou, que ele falou alto. E quando o balão tem várias setas indicando para vários personagens, indicam que vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Quando você vai construir uma história em quadrinho, você precisa se atentar para cada um desses balões que você vai usar de acordo com a maneira que você quer que o seu personagem se expresse. As onomatopeias. Já as onomatopeias, elas são os sons que também possuem representações específicas nas histórias em quadrinhos. Ou seja, são palavras dentro da história que vão indicar que tem algum som acontecendo. Exemplo aí novamente. Trim, trim, indica o toque de algum telefone. Smash, um beijo. Tic-tac, indica o som de um relógio. Normalmente esses sons eles vão aparecer em destaque, com a letra maior e bem coloridos dentro da história, justamente para indicar que tem algum som acontecendo. Quando é um espirro, ele coloca lá o atim bem grande, que é para indicar que algum som, uma onomatopeia, está acontecendo dentro da história em quadrinho. Agora nós vamos fazer a leitura dessa história em quadrinho aí, e a partir dessa história vocês vão estar respondendo a atividade a seguir, tá certo? Vamos lá. Essa história aí é a história de Horácio, Maurício de Souza. Decididamente, Horácio, ser bonzinho e generoso não paga a pena. Você passa por bobo, aproveitam-se de você. Você deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida dos outros. Ai, obrigado, Horácio, se você não me segura... o exercício me abriu o apetite. Nós não estamos perto daquela plantaçãozinha de alfaces? Que delícia! Mas como eu estava falando, se você começa a preocupar-se só com os outros, fique quieto. Por que eu vou ficar quieto? É o que você vai fazer e o que você vai fazer com essa pedra? Ela já estava quase dando um bote em você. Mas o que você me dizia mesmo? Eu dizia que você tem que parar de se preocupar com os outros. Sei não. Você acha que as espécies que não praticam a solidariedade se extinguem? Bobagem. Essa história de Maurício de Souza está na revista do Cebolinha, São Paulo, Globo, junho de 1993. A partir dessa história, vocês vão estar respondendo a atividade a seguir. Copiem essas questões da 1 até a 12 no caderno e respondam. Vamos lá. Que gênero textual é esse? Quem o escreveu? Como ele está organizado? Onde ele foi publicado? Quando ele foi publicado? Quem são os personagens? Onde se passa essa história? Sobre o que Horácio e o amigo estavam conversando? Horácio concorda com a opinião do amigo dele? Explique. Em quais situações Horácio ajuda o amigo? O amigo percebe a ajuda que recebe de Horácio? Explique. E você, concorda com a opinião de que ser generoso e bonzinho não vale a pena? Explique. Atividade de português, copiar no caderno de língua portuguesa todas essas questões. São questões pequenininhas, viu? Mas com respostas bem complexas. Então, respondam cada uma delas. Em Geografia, páginas 120 a 122. Continuando o assunto sobre espaço geográfico. Ao refletir sobre as questões levantadas na atividade 2 da página anterior, nós procuramos compreender como a sociedade se relaciona com o espaço em que vive, como modifica esse espaço e quais são as consequências dessas modificações. Dessa maneira, estudamos o espaço geográfico. Os seres humanos, eles constroem o espaço geográfico por meio do trabalho, usando seus conhecimentos e técnicas, mas isso não é feito de forma isolada.
Os membros da sociedade estabelecem relações entre si e com a natureza. Isso acontece continuamente. O espaço geográfico, portanto, está em constante transformação e é resultado do trabalho da sociedade. Assim, eles também estão presentes os elementos naturais e os produzidos pela ação humana, a paisagem, além da própria sociedade, suas relações e ações. Na produção do espaço geográfico, os seres humanos desenvolvem diversas atividades econômicas, produzindo bens, produtos e prestando serviços para atender às suas necessidades, como alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde e entre outros. Por meio das atividades econômicas, são geradas riquezas para o desenvolvimento do município, estado e país. Observe as fotografias. Na primeira imagem, nós temos uma médica prestando atendimento a uma criança no município de São Caetano do Sul, em São Paulo, em 2014. Na segunda imagem, nós temos um trabalhador rural colhendo laranjas no município de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, em 2015. Agora respondam à atividade. Qual serviço está sendo prestado na fotografia 1? E qual a mercadoria está sendo produzida na fotografia 2? Passando para a próxima página. Saia para a observação, atividades econômicas do bairro. Vocês não precisam sair porque vocês já conhecem o bairro de vocês. Então, vocês vão identificar algumas atividades econômicas que são desenvolvidas no bairro que vocês moram. A partir daí, vocês vão escrever um relatório, ou seja, listar no caderno de vocês quais são as empresas que tem no bairro de vocês, quais são os profissionais que vocês observam e quais são o tipo de atividades que eles desenvolvem. Tem um mercado? Tem um funcionário? Na rua de vocês passam gari varrendo a rua? Tudo isso são pessoas que fazem parte do espaço geográfico, do lugar que vocês vivem. Aí vocês vão estar anotando no caderno de geografia. Continuando no livro. Observe a fotografia a seguir e, considerando o conceito do espaço geográfico, explique de que maneira os seres humanos estão se relacionando com a natureza. Em sua explicação, utilize as palavras do quadro abaixo. Seres humanos, recursos naturais e trabalho. A partir dessa imagem que tem aí, que é uma imagem de desmatamento da vegetação do Cerrado para a abertura de pastagem no município de Araguaia, em Mato Grosso, em 2017, vocês vão criar uma frase. Essa frase, ela tem que falar sobre o espaço, sobre a questão do espaço geográfico e como o ser humano se relaciona com a natureza. Dentro dessa frase tem que aparecer essas três palavras: seres humanos, recursos naturais e trabalho, ok? E a última página é para fechar o capítulo. Observe as fotografias da praia do município de Fortaleza, no Ceará. A primeira fotografia é a praia de Mucuripe, em 1945. A segunda fotografia é a mesma praia, só que em 2016. Observando as duas fotografias, o que vocês observam em cada uma? O que tem de diferente? Tem alguma coisa que mudou? Letra B. Quanto tempo se passou entre uma fotografia e outra? Letra C. O que aconteceu com a paisagem desse período? Letra D. As grandes transformações observadas nesse local foram geradas pela ação da natureza ou pela ação do ser humano? Por que você acha que essas mudanças ocorrem? Explique. Então, geografia aí da página 120 à página 122. E por último, matemática, nós vamos falar sobre simetria. Observe as fotografias da joaninha, da borboleta e da folha. Essas fotografias, elas transmitem uma ideia de simetria. O que é simetria? Simetria é quando nós pegamos um objeto, um animal, uma folha ou algo do tipo, e um lado dele é perfeitamente igual ao outro lado. Observem aí essa borboleta. Essa borboleta aqui, se a gente dividir ela aqui no meio, ó, esse lado dela é perfeitamente igual a esse outro lado da asa dela. Ou seja, isso é uma simetria. Se eu divido essa joaninha aqui no meio também, esse lado dela aqui está perfeitamente igual ao outro lado dela, ou seja, simetria. Observe agora uma paisagem refletida na água. Essa daí é uma ponte de Juscelino Kubitschek em Brasília, Distrito Federal. Essa ponte, a imagem refletida na água, ela parece formar uma cena única. É como se a superfície da água ela fosse um espelho e a impressão que dá é que a ponte é uma imagem e a imagem refletida elas se completam. Observem aí o reflexo da ponte aqui, ó, dentro da água.
está perfeitamente igual ao que a ponte é, ou seja, eles formaram uma simetria. Nas artes, nós também encontramos várias produções que transmitem uma ideia de simetria. Nós temos aí uma máscara dos indígenas. Essa máscara é confeccionada com fibras de árvores, algodão e cera de abelha, e ela é utilizada na festa da cumieira, quando o teto da oca fica pronto. A máscara também ela é simétrica. Um lado da máscara é perfeitamente igual ao outro. Agora vocês vão fazer a parte de vocês. A atividade é o seguinte, vocês vão pegar uma folha, sigam aí as orientações da página 213. Providencie uma folha, não precisa ser colorida. Lápis ou caneta, tesoura de ponta arredondada, barbante ou elástico. Mas improvisem com o que vocês têm em casa, porque nós vamos produzir uma máscara. Dobrem a folha ao meio. Em seguida, faça um desenho em uma das partes da folha. Mas atenção ao vinco da dobra. Deve estar sempre na parte do meio do desenho. Recorte seu desenho, contornando a linha que você riscou. Sua máscara está quase pronta. Observe sua máscara. Quando você a dobra pelo vinco, como ficam as duas partes? Olivia colocou a máscara sobre uma cartolina e verificou e traçou uma linha vermelha, passando pelo vinco da máscara. Essa linha vermelha representa o eixo da simetria, ou seja, o meio certinho da simetria da máscara. Para terminar sua máscara, faça recortes dos olhos e os furos para amarrar os pedaços de barbantes. Mas qual é a intenção de vocês fazerem essa máscara? A prova vai fazer um exemplo aqui com um coração, que também é um tipo de desenho para vocês fazerem, que dá para fazer a simetria. Eu peguei uma folha, eu dobrei ela ao meio. A partir do momento que eu dobrei ao meio, eu desenhei somente uma banda do coração. Estão vendo? Aqui eu vou recortar, eu não preciso desenhar do outro lado. Eu vou criar a simetria dessa parte aqui, nessa outra aqui, somente recortando. Eu pego a tesoura, eu faço um recorte, retiro esse coração aqui da folha e automaticamente eu vou ter uma simetria. O lado que eu desenhei refletiu perfeitamente no outro lado da folha. Isso é simetria. Os dois lados estão perfeitamente iguais. A mesma coisa vocês vão estar fazendo com a máscara. Vocês vão desenhar a máscara só de um lado da folha e vão recortar. Esse lado que você desenhou vai refletir simetria no outro lado que você vai recortar, ok? Essa atividade de matemática é na página 212 e 213. Atividade de português no caderno para copiar, atividade de geografia no livro e atividade de matemática no livro. Respondam essas atividades e enviem lá do grupo que a prova vai estar acompanhando a atividade de cada um de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.